A Páscoa brasileira já passou, a Páscoa russa está chegando. E o que ambas têm em comum? Ovos. Por conta disso, hoje decidi falar dos ovos de Fabergé, que em russo se pronuncia Яйца Fabergé. Яйца Fabergé. Não sei se vocês conhecem ou não, pode ser que já tenham visto ou ouvido falar dessas verdadeiras obras de arte dos tempos do Império Russo. Os tais ovos de Fabergé são obras de arte em formato de ovos com decorações de pedras preciosas criadas e fabricadas por Carl Fabergé, que, deu o nome a esses ovos, O nome dele é Carl Fabergé, São ovos dele. Eles foram feitos entre os anos de 1885 e 1917 para a família imperial russa e também para compradores particulares, mas o principal, a principal quantidade, a maior quantidade foi feita a pedido da família imperial russa. Hoje vou te contar como esses ovos se tornaram sinônimo da riqueza da casa imperial russa, além de se tornar um dos grandes símbolos da Rússia. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, ative todas as notificações, que outro canal te ensina sobre cultura russa e te entrega tanto conteúdo e tanto conhecimento. Primeiro, devemos falar sobre o criador desses famosos ovos, o artista joalheiro Peter Carl Gustavovich Fabergé. Apesar de ter nascido em São Petersburgo, Carlo tinha raízes alemãs, francesas e também dinamarquesas, e vinha de uma linhagem de mestres joalheiros. Em 1882, em uma grande exposição em Moscou, os trabalhos de sua empresa chamaram a atenção do imperador, que o chamou para trabalhar para a realeza russa. Toda a história com os ovos, na verdade, nem começou na Rússia, mas sim na Dinamarca, onde no século XVIII eram feitos ovos de Páscoa decorados com joias e com algum tipo de surpresa dentro. O imperador Alexandre III deu à sua esposa Maria Fyodorovna, justamente uma ex-princesa dinamarquesa, uma versão russa, adaptada, desse tipo de ovo, que foi um trabalho feito por Fabergé. Então, com base nessa tradição que existia na Dinamarca, o imperador pediu para esse joalheiro fazer esse ovo para dar de presente para sua esposa. E esse primeiro ovo é considerado o protótipo desse tipo de trabalho desse mestre. E o primeiro ovo da extensa coleção famosa, da extensa coleção de trabalhos que esse joalheiro produziu. Rapidamente, esse tipo de presente virou uma verdadeira tradição na família imperial russa e Fabergé começou a preparar praticamente uma obra nova por ano. A família imperial tinha 3 regras claras sobre como queria que os ovos fossem feitos. Os ovos, de alguma forma, deveriam estar ligados à temática da família imperial. Obviamente, eles deveriam ter formato de ovo e cada obra nova deveria ser única, sem repetição de enfeites, de temáticas e assim por diante. Cada obra tinha que ser única, inigualável. Fabergé conseguiu manter o seu status de grande joalheiro da realeza, desenvolvendo sempre as suas obras em segredo do imperador, atiçando a curiosidade dele e deixando-o ansioso para descobrir qual seria a temática do próximo ovo a ser entregue. E para vocês terem uma ideia de como o imperador se importava, tinha essa curiosidade, gostava disso, de todos os 71 ovos feitos, 54 eram para o imperador e eram dele. Cada uma das surpresas de cada um dos ovos era uma verdadeira maravilha em miniatura. O mais famoso é uma réplica da carruagem usada na coroação de Nicolai II, mas as surpresas às vezes eram bastante curiosas, como o mapa da Rússia com a estrada de ferro transiberiana ou um conjunto de manicure, Então as surpresas que vinham dentro desses ovos sempre eram uma coisa, uma surpresa, nunca sabia o que era. Depois da morte de Alexandre III, o seu sucessor Nicolai II continuou a tradição, o que manteve Fabergé e sua equipe com as mãos ocupadas fazendo novos ovos ano após ano. Aliás, isso é importante ser destacado. Apesar dos ovos ficarem conhecidos como ovos de Fabergé, levando o nome do joalheiro, na verdade, uma equipe inteira, uma empresa inteira de artistas talentosos trabalhava em cada um dos ovos. Cada ovo demorava um ano para ficar pronto e um ovo novo era entregue para a família real justamente na Páscoa. Nem sempre os ovos eram feitos de metais preciosos e joias também. Durante os difíceis tempos da Primeira Guerra Mundial, Maria Fyodorovna, a mãe do imperador, recebeu um ovo de aço com temática militar.
Já em 1917, auge da Revolução Russa, ela ganhou o ovo de madeira de bétula. No final, Maria conseguiu resgatar apenas um dos ovos da sua coleção, enfeitado com a fita de São Jorge, que levou consigo quando fugiu da Rússia em 1918. Depois da Revolução Russa, alguns dos ovos confiscados pelo governo soviético foram vendidos para o exterior, mas nas últimas décadas, boa parte desses ovos acabaram voltando para a Rússia. Do total de 71 ovos, 65 sobreviveram até o nosso tempo. Inclusive, se você tem curiosidade para conhecer cada um deles e ver essa parte da história russa com os próprios olhos, a maior coleção deles fica em São Petersburgo, no Museu de Fabergé. Há também algumas unidades no Palácio do Arsenal do Kremlin, em Moscou, e em exposição no Museu de Hermitage e no Museu Mineralógico. E você, conhecia a história desses ovos? Já tinha ouvido falar? Já viu essas obras, ou imagem dessas obras, ou reproduções dessas obras? O que achou? Acha que são verdadeiras obras de arte ou acredita que são joias de mau gosto? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em breve em mais um vídeo. Até a próxima, Давайте, пока!